Conexão Ciência. Olá a todos. Primeiramente, devemos relembrar que a Covid-19 aguda ela é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2 com um surgimento relativamente recente. E, imediatamente ao início da pandemia, houveram muitas frentes de pesquisas que foram sendo desenvolvidas com relação a novas descobertas da doença. E uma delas foi avaliar os desdobramentos da Covid-19 a longo prazo, que, por se tratar de uma doença infecciosa, a Covid-19 ela possui uma fase da doença classificada como aguda e outra fase classificada como pós-aguda. Com o desenvolvimento de pesquisas de acompanhamento com pessoas que foram acometidas pela Covid-19, após a fase aguda da doença, foi sendo observado que algumas dessas pessoas apresentavam sintomas sem outra explicação ou causas aparentes na fase pós-aguda da Covid-19. E com isso deu-se origem ao termo long COVID, que em português a tradução passa a ser Covid longa. Também podemos encontrar em pesquisas os termos Covid pós-aguda e síndrome pós-Covid. Tendo uma maior atenção a esses termos e entendendo o conceito deles, está proposto nas pesquisas a descrição da Covid pós-aguda como sintomas que se estendem por além de 3 semanas e Covid longa à medida que os sintomas se estendem para além de 12 semanas após o início dos sintomas iniciais lá da fase aguda da doença. A Covid longa, ela é apenas uma das definições das condições pós-Covid. Nós temos também a pós-Covid aguda, que se caracteriza por sintomas que se estendem de 5 a 12 semanas após a infecção aguda. Temos a Covid longa, então, que é definida como sintomas que persistem por uma temporalidade para além de 12 semanas, e hoje já sabemos que ela pode se estender por 24 semanas e até mais após o início dos sintomas iniciais, também lá da fase aguda. E mais recentemente, nós temos um conceito que é a Covid longa persistente, definida como sintomas que duram mais do que 24 semanas. Então, cabe colaborar que essa categorização ela deve ser tomada como um processo dinâmico e complexo também, que pode integrar potenciais fatores predisponentes. Fatores tanto biológicos, psicológicos e sociais que interferem no desenvolvimento e na duração dos sintomas pós-Covid. Bom, sabendo que essa temporalidade ela envolve os diferentes conceitos da doença, a definição de Covid longa aceita pela comunidade científica é a presença de sintomas que permanecem ou aparecem pela primeira vez em até 3 meses após a infecção da Covid-19 e que afetam a qualidade de vida das pessoas e influenciam o desempenho no trabalho e nos estudos, por exemplo. Nós já temos estudos que listam mais de 200 sintomas de Covid longa e que comprovam que esses sintomas pioram a qualidade de vida e numa temporalidade superior a 3 meses após a infecção inicial lá da Covid-19. Por isso também que ouvimos a classificação das condições pós-Covid como síndrome, porque envolve um conjunto de sinais e sintomas associados. E o desenvolvimento da síndrome pós-Covid pode estar relacionado ao processo inflamatório causado pelo vírus, ou seja, uma reação do organismo que desencadeia mecanismos de defesa. E esta reação, ela começa no pulmão, onde são liberadas as citocinas, que são proteínas conhecidas por causarem o processo inflamatório, que então se espalham pelo corpo, pelo organismo, estimulando a inflamação em diferentes tecidos e órgãos.
E as complicações, elas podem acontecer independentemente da gravidade inicial da infecção. Se foi leve, se foi moderada ou se foi grave. Estudos de revisão sistemáticas publicados no mundo constataram que a Covid longa ela é mais comum em mulheres, em pessoas com idade mais avançadas, com infecção inicial classificada como grave, que necessitaram de hospitalização e que especialmente precisaram de tratamento com oxigênio, que é oxigênio-terapia que chamamos. A persistência de sintomas da Covid-19 após o período agudo da doença, ela foi mais frequentemente, então, entre pessoas não vacinadas do que em pessoas que tomaram as vacinas. E a presença de hipertensão arterial crônica, diabetes, cardiopatias, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, tabagismo, alcoolismo, são condições pré-existentes que aumentam o risco de desenvolver os sintomas da Covid longa. E fatores biológicos com maior carga viral no início da doença, presença de autoanticorpos específicos que atacam os tecidos do corpo indevidamente, reativação do vírus Epstein-Barr, que é o vírus herpes vírus, causador da mononucleose infecciosa, e ter diabetes tipo 2 foram também identificados como fatores associados ao desenvolvimento da Covid longa. Isso é o que temos comprovado até o momento. Conexão Ciência.